Concurso para a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, um dos fiscos com a maior remuneração do país, acaba de ser autorizado. Pelo menos essa informação divulgada é pela vice-governadora do Estado do Pará, Ana Gassan. Eu tô aqui para te falar, para te mostrar como que você pode se preparar para esse concurso. É um concurso que tem um significado muito especial para mim. Eu tive um aluno aprovado na última edição desse concurso. Então, vamos analisar o edital do último concurso, vamos ver quais são as notícias que interessam para esse concurso e como que você vai planejar o seu estudo para chegar o mais bem preparado possível no dia dessa prova. Essa aqui é a cara do último edital de auditor fiscal. Lembrando que as vagas autorizadas provavelmente serão 50 vagas para auditor fiscal, 100 vagas para fiscal de receitas e 136 vagas para analista fazendário. Essa é a provável distribuição de vagas, já que ainda não saiu no Diário Oficial a informação concreta do exato quantitativo de vagas, mas tudo leva a crer que essas serão aqui a distribuição das vagas. O edital deve sair até agosto de 2025 e o processo, no momento, está em contratação da banca. Provavelmente, a próxima banca será a mesma que fez o último concurso, a FADESP, tá? É a banca que fez o último concurso. E no final desse vídeo eu tenho um presentinho, eu fiz uma análise do que essa FADESP aprontou nos últimos anos, nos concursos aí da área fiscal, para que vocês possam embasar o estudo de vocês e ver o que ela prefere, o que ela mais gosta, quais são os assuntos mais cobrados por essa banca, até para você saber onde direcionar suas forças naquelas matérias em que, porventura, não dê tempo de estudar tudo. Isso é uma coisa que pode acontecer e vamos já falar sobre isso, tá? O último edital teve essa cara aqui, ó. Tivemos português, matemática financeira e estatística, administração e ética, direito civil, administrativo, civil e penal, direito constitucional, tecnologia da informação, direito tributário, legislação tributária do Pará, contabilidade geral avançada e de custos, auditoria e economia. Um edital pesadinho, tá? E tem um detalhe muito importante nesse edital, que é muito importante você se atentar, é que o último edital dessa prova teve a cobrança de mínimo de 40% por disciplina. Por disciplina, pessoal. Isso aqui, ó, é raro, tá? Antes era muito comum ter uma cobrança de pontuação mínima por disciplina. Atualmente isso não acontece com tanta frequência. Se a banca for mesmo a FADESP, é possível que isso aconteça de novo. Então, todas essas disciplinas aqui, que eu elenquei aqui nesse edital, nenhuma delas você pode negligenciar, porque você vai precisar acertar o mínimo de 40% em cada uma delas. A minha prova também foi assim, foi uma outra banca, uma outra situação. Mas muitas vezes o mais comum é que a banca cobre o mínimo por prova e não por disciplina. Então, você tem lá a prova 1 com 5 matérias, ela vai provavelmente exigir que você não zere em nenhuma das matérias e que atinja uma pontuação mínima de, 50% naquela prova inteira. Mas pontuação mínima por disciplina não é algo comum e isso muda bastante a forma como você deve se preparar para esse concurso, tá? Então, analisando essas disciplinas, né, o último concurso, as disciplinas mais importantes, ó, eu coloquei aqui a quantidade de questões, o peso de cada questão, né, o total da pontuação, que é um negócio foi bem esquisito para esse concurso aqui. Então, português, a pontuação máxima era 2, né? Porque tinha 20 questões, cada uma com peso 0,1. Mas é assim mesmo, foi assim mesmo. E isso aqui, ó, a quantidade de aulas de cada disciplina. Peguei aqui como parâmetro um pacote completo direcionado para o Cefa Pará do Estratégia Concurso, para vocês terem uma noção da dimensão de cada uma dessas disciplinas. Então, português, ó, as matérias que tiveram a maior pontuação foram direito tributário, né, com 20 questões, peso 0,15, e legislação tributária do Pará, pontuação 0,15. Mas houve outras disciplinas também com pontuação bem alta, tá? Português, matemática financeira e estatística, contabilidade geral avançada e de custos, auditoria também teve um peso bem razoável, tá? Uma matéria de custo-benefício bem interessante, já que ela não é tão complexa assim. E aqui tem a grande sacada, ó, TI, na minha opinião, tá? Que veio com a pontuação bem baixa aqui, ó, 10 pontos, 0,1 cada, 10 questões, 0,1 cada. Eu acho que TI no próximo concurso vai vir com um peso maior. Então, se eu fosse você, eu daria um peso maior
para a disciplina de TI. Então vamos lá, vamos desenhar aqui um cenário de como que você deveria se preparar para esse concurso. Eu vou traçar um cenário partindo do pressuposto de que você que está estudando cumpriu alguns pré-requisitos básicos, tá? Você que está começando do absoluto zero agora, confesso para você que você vai ter muita dificuldade em se preparar para esse concurso, porque se o edital sair até agosto, né, um dos físicos com a melhor remuneração do país, provavelmente você vai ter que correr contra o tempo. Então, eu vou adotar como padrão uma pessoa que vinha estudando aí para a área fiscal. Você não precisa estar voando nos estudos, não precisa estar, né, com doutorado nas matérias da área fiscal, mas é legal que você tenha estudado aí, pelo menos, seria interessante, tá, que você já tivesse pelo menos iniciado os estudos nas 6 matérias básicas da área fiscal, contabilidade, direito constitucional, direito administrativo. Aí aqui eu poderia colocar raciocínio lógico, porque é o que geralmente se estuda para a área fiscal, mas aqui a gente pode colocar exatas, né? Direito tributário e português. O ideal é que você já tenha tido um contato com essas 6 disciplinas, tá? Se você nunca estudou nenhuma delas, dificilmente você vai conseguir chegar bem preparado para essa prova. Caso você esteja um pouco melhor ou um pouco pior, fica aqui comigo que eu vou fazer aí adaptações para o seu estudo. Então, supondo que você tenha conseguido já estudar essas 6 disciplinas, tá? É a hora de você pensar em quais outras matérias você incluiria nos seus estudos. Lembrando que a melhor forma de você estudar para um concurso que cobra, né, na verdade para qualquer concurso, mas principalmente para concursos que cobram uma pluralidade de disciplinas, é você fazer o estudo por ciclos, né? O estudo por ciclos nada mais é do que você conciliar, né, estudar de forma concomitante uma pluralidade de disciplinas. Então, por exemplo, você estuda aí, sei lá, 90 minutos da disciplina A, depois você vai para a disciplina B, e aí estuda 90 minutos da disciplina B, por exemplo, né? Só um exemplo. Depois você vai para C, depois você vai para D, depois você vai para E, depois você vai para F e assim por diante, e depois você volta para a disciplina A. Aqui foi feito um ciclo completo. E você faz isso repetidas vezes, e aí você vai avançando de forma concomitante em todas essas disciplinas. Essa é a preparação ideal para quem estuda para concurso. É assim que 99% dos concurseiros aprovados se preparam, né? Então você não deve fazer diferente. Essa é a maneira mais inteligente de se estudar, porque você consegue manter o seu nível parecido numa pluralidade de disciplinas, você dá diferentes estímulos para o seu cérebro, o seu estudo rende muito mais dessa forma, mesmo que para algumas pessoas isso possa parecer contraintuitivo num primeiro momento, mas pode confiar que essa é a melhor forma de estudar. Thomas, como que funcionaria um ciclo desse na prática, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de um ciclo, ó. Vamos lá, esse ciclo aqui que eu fiz aqui, hipoteticamente, ó, esse aqui é um ciclo e esse aqui é outro ciclo, tá? Ó, basicamente, o aluno aqui está estudando 6 disciplinas, tá? E aí aqui contabilidade, por exemplo, ó, aparece 2 vezes porque eu estou dando um peso maior para contabilidade, e aqui raciocínio lógico aparece 2 vezes porque eu estou dando um peso maior para raciocínio lógico. E aí tributário, constitucional, administrativo e português aparecem uma única vez porque tem um peso menor. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não é necessariamente assim que você deve distribuir o peso entre as suas disciplinas, isso é uma coisa que você mesmo pode e deve fazer. Então você estuda lá primeiro contabilidade, depois tributário, né? Depois você vem aqui para constitucional, depois você vem aqui para raciocínio lógico, depois contabilidade, depois administrativo, depois português, depois raciocínio lógico, e aí você faz o quê? Volta e começa tudo de novo. Aqui é um exemplo de outro ciclo, ó. Bem parecido com esse aqui, a diferença é que aqui eu já tenho uma disciplina a mais, eu já tenho auditoria, né? Então o cara estuda ali contabilidade, depois tributário, depois constitucional, depois raciocínio lógico, etc, etc, etc. Aí quando ele volta para cá, começa tudo de novo. Esse é o estudo por ciclos. Thomas, como que isso ficaria numa tabela de estudos? Não entendi como funciona, me mostra na prática. Ficaria algo mais ou menos assim, ó. Você tem aqui aquele ciclo de estudos que eu exemplifiquei e você tem uma tabela para preencher de acordo com o que você vem estudando. Bem simples. Então aqui o primeiro campo seria contabilidade, né? O segundo campo seria direito tributário,
e por aí vai, até ficar algo mais ou menos assim, ó, né? Então perceba que fui preenchendo aqui os campos de acordo com essa ordem, a contabilidade, tributário, constitucional, contabilidade, tributário, constitucional, até que chegou nesse ponto aqui, ó. Quando chega aqui, ó, o que o aluno fez? Ele completou um ciclo desses, tá? E aí depois, quando vem para cá, o que acontece? Ele volta tudo de novo. Contabilidade, tributário, constitucional, raciocínio lógico, contabilidade, etc. Bem simples, tá? Essa é a maneira mais eficiente de você estudar para concursos, tá? Aí você poderia se perguntar, beleza, mas como que eu vou fazer o meu ciclo para o concurso do Cefaz Pará? Ó, essa aqui são as disciplinas, tá? Tô tratando aqui principalmente do cargo de auditor fiscal, tá? Essas são as disciplinas. Então, esse núcleo básico aqui, ó, é um núcleo que quem estuda para a área fiscal, desde o começo, já está em contato com essas matérias, porque é o que a gente chama de núcleo básico da área fiscal. São as matérias mais importantes da área fiscal, e elas são as mais importantes por diversos motivos, né? Porque são as mais extensas, aquelas que sempre foram cobradas, aquelas que serão cobradas no próximo concurso, aquelas que são cobradas no nível de dificuldade maior, e muitas vezes elas podem servir de pré-requisito para você entender uma disciplina posterior, né? Então, por exemplo, é muito mais fácil você entender auditoria depois que você estudou contabilidade geral e avançada. É muito mais fácil você entender legislação tributária depois que você estudou direito tributário e assim por diante, tá? Então, o que eu faria se fosse você, tá? Se você tá com uma base razoável nessas matérias básicas da área fiscal, eu colocaria no ciclo de estudos tecnologia da informação, tá? E auditoria. E nessas matérias que você já vinha estudando aqui da área fiscal, se você já terminou essas matérias, sugiro que você foque em revisões e questões. Quando eu digo revisões e questões, eu não estou excluindo, tá? Ou revisões ou questões. Na verdade, muitas vezes pode ser a mesma coisa. Você pode revisar por meio de questões. Então, uma coisa que eu indico para os meus alunos, depois que você finaliza todas as aulas de uma matéria, por exemplo, direito constitucional, aí é hora de você fazer o quê? Passar por todas as aulas novamente de direito constitucional, só que dessa vez com o objetivo de passar mais rápido pelos assuntos. Porque a primeira vez que você estuda as aulas de um curso, você demora muito tempo para vencer cada aula, o que é normal, porque cada aula tem um conteúdo teórico pesado, tem muitas páginas de teoria para ler, depois tem as questões no final, isso leva tempo. Mas depois que você finaliza uma passagem completa, é hora de você revisar todas essas aulas daquela disciplina de um jeito mais dinâmico. Então foque principalmente em resolver questões, baterias de questões, foque em pegar uma meta por exemplo, direito constitucional, vamos supor que seja de 90 minutos, você pode dividir em duas partes de 45 minutos, por exemplo. Em cada uma dessas partes você faz questões sempre comentadas, né? Faz questões sobre uma aula diferente. Então, você divide a meta em duas partes, metade você faz questões e revisa uma aula, metade você faz questões e revisa outra aula. Assim, cada meta você gira duas aulas diferentes ou mais, se você quiser dividir em mais partes, né? Se você tiver mais avançado. Então, nessas matérias que você vai finalizando uma passagem teórica por todas as aulas, você pode ir reestudando aquelas aulas por metodologias mais ágeis, tá? É o que eu chamo na minha mentoria de revisões fatiadas. Quando você pega uma meta, fatia ela em partes e em cada parte você revisa uma aula diferente. É uma maneira mais rápida de você reciclar o conhecimento daquela disciplina. Então, pensando nessas 6 matérias, tá? Vá finalizando a teoria dessas aulas, se você ainda não finalizou o curso dessas disciplinas. Né? No caso de exatas, eu estudaria primeiro matemática financeira, tá? Que é bem mais fácil do que estatística. Se você já estudou matemática financeira e já começou estatística, pode continuar estudando estatística, tá? Depois, como eu falei, eu iria para auditoria, que é uma matéria de bom custo-benefício, não é muito difícil, e TI, que é uma matéria difícil, mas que vai ter provavelmente um peso bem alto no seu concurso. Depois disso, se você já está no estágio em que você estudou as 6 matérias básicas, auditoria e tecnologia da informação, é o momento de você cair em peso em legislação tributária do Pará. Essa provavelmente vai ser a matéria com maior peso do seu concurso. Thomas, então por que eu não começo estudando ela desde o início? Porque é uma matéria muito específica. Né? A gente acha que a banca vai sair, né, vai ser definida em breve, o edital vai sair até agosto, mas se você nem estudou matérias super básicas como direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, não é hora de cair em legislação tributária ainda. Foque no básico, porque legislação tributária do estado do Pará
é uma matéria que é tranquilo de pegar ali depois que a banca é definida, né? Que é quando a gente realmente tem certeza que o concurso vai acontecer logo, tá? Então, comece pelo básico e vá crescendo, colocando auditoria, tecnologia da informação, depois legislação tributária do Pará, tá? E se você já fez tudo isso, tá? Ou mesmo que você não tenha feito tudo isso, quando chegar a hora de você estudar matérias mais específicas como direito civil e direito penal, tá? Eu, em primeiro lugar, escolheria só uma delas, tá? Eu escolheria só civil ou só penal num primeiro momento. Claro, a gente vai ter que ver como que vai vir o edital, como que vai ser distribuído, né? Porque aqui no caso, você tem que fazer uma pontuação mínima de 40% nessas 3 matérias juntas, ó. Administrativo, civil e penal. Então, se você já vem estudando administrativo há bastante tempo, porque é uma matéria básica, não tem porque você pegar civil e penal nesse momento. Pega uma delas ali, civil, ou penal, e deixa a outra para um momento posterior. E em economia, assim como civil e penal, se você porventura for estudar, pegue uma análise estatística que eu vou disponibilizar para você, tá? Tá na descrição desse vídeo, tá? Fiz uma análise estatística de tudo que a FADESP cobrou nos últimos anos na área fiscal. Então você vai ver em cada uma dessas disciplinas o que ela tem cobrado mais e comece estudando por essas aulas que têm uma incidência maior. Principalmente nessas matérias de custo-benefício duvidoso. Ó, economia, matéria de péssimo custo-benefício, mas ela tem caído para praticamente todos os fiscos. Então, é importante estudar, mas se você está meio atrasado, ou se você ainda tem muitas outras matérias mais importantes para amadurecer, quando você for estudar economia, comece estudando por aquelas matérias, por aquelas aulas de economia que tem uma incidência maior no histórico de cobrança da FADESP. Tá? Faça o mesmo aí para contabilidade de custos, na minha opinião, administração e ética. Comece estudando pelas aulas mais cobradas. Thomas, como que eu sei quais são os assuntos mais cobrados? Eu vou disponibilizar para você aqui na descrição desse vídeo uma análise estatística que eu fiz da banca FADESP. Pergunta importante, Thomas, eu faço só questões da FADESP? Não. Em primeiro lugar, essa banca não foi confirmada ainda, embora seja provável, tá? Ela não foi confirmada ainda. E segundo, mesmo que a FADESP seja confirmada como banca organizadora do concurso do Cefa Pará, ela tem pouquíssimas questões cobradas nos últimos 5 anos. Então, para efeitos de uma análise estatística para saber os assuntos que ela gosta mais de cobrar, essa informação é importante. Essa análise das questões cobradas pela FADESP é importante. Agora, para treinar questões, as questões da FADESP não serão suficientes. Você vai ter que incrementar o seu estudo ali com questões das principais bancas aí, FGV, FCC, Sebrasp, porque as bancas se copiam. Pode ter certeza que a FADESP está de olho nas maiores bancas e vendo o que elas estão cobrando para poder cobrar também. Tá bom? Então, temos também o concurso aqui de fiscal de receitas estaduais, que ele veio um edital bem parecido. A única diferença, claro, provavelmente vai ter diferença dentro do conteúdo programático de cada disciplina, mas aqui não temos auditoria, não temos também contabilidade avançada e contabilidade de custos, tá? Não temos essas 3 matérias a princípio, tá? Nesse cargo de fiscal de receitas estaduais. Não sabemos como será o próximo edital. Tá? Mas geralmente é um concurso mais enxuto, mas até que nesse concurso aqui veio bastante coisa, veio civil, veio penal, né? veio até economia, né? Que é uma disciplina que geralmente não é cobrada para o cargo correspondente aí ao de analista. Então, é um concurso cuja preparação vai ser muito parecida com a que eu recomendei para você ali para o cargo de auditor fiscal, com a exceção que você não estudaria auditoria no primeiro momento, né? Se você quiser só se preparar para esse cargo, se eu fosse você, não estudaria auditoria, porque provavelmente não vai cair para esse concurso. Beleza? Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele te deu um norte, né, se ele te deu um caminho para você seguir, se te ajudou de alguma forma, eu peço encarecidamente que você curta esse vídeo, que você se inscreva no meu canal, não custa nada, é só um clique, vai me ajudar muito, para que eu possa continuar produzindo vídeos para ajudar aí os concurseiros a conquistarem os seus sonhos, que é a tão sonhada aprovação. E se você deseja ser acompanhado por mim, se você tem interesse no meu programa de mentoria individual, tem um link aqui também na descrição desse vídeo para você entrar para a lista de espera, que provavelmente a próxima turma que eu vou abrir será ali lá para, não sei, não tenho certeza ainda. Acabei de abrir uma turma, né? Mas provavelmente em setembro devo lançar uma nova turma. Se você tiver interesse, coloque o seu nome aí na lista de espera. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.